Nós estamos em Mateus, no capítulo 5. Eu comecei a falar sobre as felicidades segundo o Evangelho. O que o Evangelho chama de ser feliz? Que é algo completamente diferente do conceito de felicidade do mundo. Quando eu digo do mundo, é um mundo naquela perspectiva de sistema, como eu já tenho dito aqui, repetido, é uma coisa que eu estou falando desde a minha juventude, desde que eu era um jovem pastor em Manaus, no início dos anos 70, eu estou explicando a diferença entre as terminologias para definir aquilo que na Bíblia, em português, aparece só como mundo e complica a cabeça das pessoas. Existe o mundo cosmos, o mundo natureza, o mundo visibilidade, de onde vem a palavra cosmético, que é dessa perspectiva estética de apreciação do cosmos. Existe o mundo sociedade humana, humanidade. O cosmos Deus criou e ama. A sociedade humana ele criou e ama. E amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E tem um mundo negativo, que é o sistema. É o sistema. É a cobiça, é um mundo alimentado pelo amor ao dinheiro, é um mundo onde prosperidade é equivalente a posses, a bens, a poderes, a famas, a influências. Existe um mundo onde as pessoas são avaliadas pelas aparências, por quem seja, aonde frequentem, o que obtêm, mencionadas publicamente. Esse mundo de aparências de vaidade, aquilo que o Evangelho de Lucas diz, que é o que é elevado entre os homens, mas que é a abominação diante de Deus. Esse mundo, esse terceiro mundo, não é o cosmos, criação que eu tenho que amar e preservar, não é a sociedade humana que eu tenho que amar, cuidar e dela ser sal e para ela ser luz, anunciando a graça de Deus encarnada em mim, porque Deus ama esse mundo, sociedade humana. Sociedade humana em qualquer país, etnia, língua, cultura ou nação. E, ao mesmo tempo, o Evangelho de João diz: filhinhos meus, não ameis ao mundo nem aquilo que há no mundo. Então, como é que eu sou chamado a amar o mundo cosmos, natureza, criação? Sou chamado a amar o mundo, sociedade humana em geral, indiscriminada, indistintamente, sem nenhuma forma de acepção de pessoas, de qualquer que seja a natureza, e ao mesmo tempo sou chamado a não amar o mundo. É porque não se está falando dos dois mundos que eu sou chamado a amar, mas sim dessa terceira manifestação que eu sou chamado a repudiar, e que é, preste atenção, cada vez mais o mundo que os coaches ensinam você a buscar, a amar, a se treinar para conquistar. É o mundo que as igrejas doutrinam, dizendo que prosperidade é essa segundo o mundo, é ter dinheiro, é multiplicar os carros, os bens, as posses, é poder mexer na cara o dia inteiro, é viver num estado de ansiedade, de um transformer, mudando de aparência, tem a ver com expressões, com grifes, tem a ver com aquilo que brilha, com aquilo que reluz, com aquilo que chama atenção, com aquilo que as pessoas, em olhando, atribuem status. É isso aí que se chama de prosperidade. E é essa prosperidade que hoje em dia, e não é agora, já tem algum tempo,
está dentro de tudo que é a igreja praticamente. São pouquíssimas as que estão livres disso. A grande maioria julga, interpreta, entende e faz tudo que faz, objetivando essas conquistas, esse tipo de felicidade. Que quem sabe foi o que atingiu você. Porque eu sei que é muito pouca gente que crê como eu ensino, que crê como eu aprendi a crer segundo Jesus, com Jesus, nos evangelhos há 50 anos atrás, desde que eu prego a palavra. No início, as pessoas entravam em estado de estupefação feliz, até porque a maioria eram pessoas pobres que encontravam a sua bem-aventurança, a sua felicidade no Evangelho, e só no Evangelho, e em nada além do Evangelho. Até que de 35 anos para cá, no Brasil, e de 50 anos para cá, nos Estados Unidos, o barco virou, houve um emborcamento, um emborcamento. O navio virou ao contrário. Tudo ficou de cabeça para baixo. A gente está andando como num filme de cinema mudo, projetado ao contrário, todo mundo de cabeça para baixo. E é isso que você recebe como palavra, como doutrina, como sinal da bênção de Deus, como prosperidade. E você bota mais dinheiro, e você coloca todo o seu investimento, e você aposta todas as suas fichas. E o que antes era evangelho da graça de Deus virou cassino da sorte dos crentes. Aí cada um vai lá para fazer a sua fezinha, para ver se prospera segundo o mundo. Que João diz, não ameis a este mundo, essa forma de mundo, de vaidade, de arrogância, de soberba, de aparência, porque a aparência deste mundo passa. Bem assim, aqueles que vivem da aparência deste mundo passarão junto, mas aqueles que fazem a vontade do Pai, que é o Evangelho de Cristo, esses permanecem para sempre e eternamente. Amém e aleluia. Eu espero que alguém entenda. Então, dando prosseguimento aqui em Mateus 5, eu falei no último encontro sobre a bem-aventurança dos humildes de espírito. E eu falei que essa palavra humildes, repetindo trilhões de vezes, desde a minha juventude, mas sabendo que todo dia chega gente nova aqui, que pensa que Adão foi criado agora, que o mundo está começando hoje, apesar de eu ter um portal, o caifab.net, que tem todas as respostas possíveis. Se você escrever aí o que é o humilde de espírito, faça esse teste você. E, infelizmente, eu não estou com mãos para fazer, para demonstrar aqui. Como vou poder, quando o equipamento todo estiver funcionando, eles fazem lá dentro e botam no ar. Você vai ver a quantidade de vezes que só nos últimos 20 anos, e eu estou pregando há 50, mas nos últimos 20 anos, somente nesse intervalo, eu já falei sobre o significado do que seja ser humilde de espíritos. Então, repetindo mais uma vez o significado de ser humilde de espírito, eu disse que a palavra humildade vem da palavra humus, que é isso que traz o adubo ao chão da terra. Jesus comparou o coração a uma terra e disse que ela pode ter 4 facetas. Diz que ela pode ser uma terra com uma vala muito pequena e a semeadura sempre à margem. E vem alguém, algum pássaro, algum corvo, e na linguagem dos evangelhos, vem o diabo, pega a semente e come, leva. Tem uma segunda terra,
que tem uma aparência superficialmente boa, parece receptiva, mas embaixo dela, de uma primeira camadinha de terra, você encontra só pedra, pederneira, ela é dura, ela é impenetrável. Aí Jesus disse que esses dão uma resposta enganosa. Quando o evangelho cai no coração deles, logo começa a aparecer um verdor, parece que vai crescer, que vai dar fruto, mas logo, logo a raiz que tem que penetrar no âmago do ser encontra uma estrutura, uma plataforma empedrada e não vai a lugar nenhum. Aí vem um terceiro tipo de terra, que Jesus disse que é aquela que está cheia de concorrência, especialmente de espinhos crescendo juntos para todo lado. Aquela terra que não foi arada, que não foi limpa, de onde não se desenraizaram as raízes da amargura, do ódio, das vaidades, das cobiças, das sufocações diversas. E aí você quer que o evangelho frutifique nessa cobertura, nessa coroa de espinhos que impedem a luz, que impedem tudo. E aí Jesus disse, não vai florescer, vai ser sufocado, estrangulado por essa multidão de outros significados. E não vai ganhar exclusividade no chão do coração. O evangelho sem exclusividade no chão do coração não produz o fruto para o qual ele é designado. E aí vem um quarto tipo de chão, que Jesus disse que é a boa terra, onde a vala, o veio, o val é amplo, a terra foi aprofundada, não tem pederneira embaixo, aonde o chão foi limpo, não há concorrências de sementes paralelas brigando contra o evangelho, sufocando o evangelho. Não. É uma terra pura, limpa, é uma terra humilde, é uma terra sem concorrência, é uma terra que tem humus, é uma terra fofa, é uma terra onde as minhocas fazem o seu paraíso, fertilizando-a, afofando-a, colocando matéria orgânica, tornando-a fértil. Então, humilde, bem-aventurados os humildes, são esses indivíduos que têm humus no chão da alma, como eu tenho dito e repetido. E é daí também, dessa palavra humus, que não só vem a palavra humilde, mas vem a palavra umidade, que na parábola do semeador, que eu acabei de mencionar aqui, falando dos 4 chãos, se diz que quando a semente cai naquele lugar onde tem uma aparência de terra só na superfície, mas embaixo é pedra, a semente, botando suas raízes para baixo, não vai adiante, porque o calor da pedra resseca a semente. E por não haver umidade, ela seca e morre. Ou seja, não há humus, por isso não há umidade, porque onde há humus, há umidade no chão. E onde há humus, essa umidade se manifesta como humildade e se manifesta também como humor, porque é da palavra humus, que é isso que nos dá uma atitude fértil para a vida, que vem a palavra humor, que é de onde o coração arranca a sua atitude boa. O humor é a boa atitude do espírito, é a boa atitude da alma, é a boa atitude da mente. Por isso, felizes
São esses filhos do humus na alma. São, como Jesus disse, esses que carregam o coração fértil, que têm um bom humor para o Evangelho, que não ficam querendo dar pernadas na verdade, que não discutem com a verdade, que dão razão a Jesus. É preciso ter o humor do reino dos céus no coração, para que se tenha essa fertilização intrínseca no ser. É preciso ter essa umidade, essa condição, essa ambientalidade que facilita a expansão, o crescimento do Evangelho no meu interior. E é preciso ter essa humildade de ser ensinável, como eu falei no nosso último encontro longamente, falei 1 hora sobre a ensinabilidade do feliz. O ser humano feliz é o ser humano ensinável. Uma pessoa que tem teto, que diz, não, eu aprendi tudo na doutrinação da minha igreja, eu li já todos os dogmas da minha denominação, quando é uma igreja histórica, eu sou um presbiteriano, com todo orgulho, faz anos. Antes de eu me converter, eu já os conhecia, porque eu fui batizado na igreja presbiteriana com meses de nascido. Eu cresci ouvindo o orgulho presbiteriano, ou quando tinha um presbítero que já tinha lido as Institutas de Calvino, parecia que ele tinha tido acesso ao livro da vida, de tão orgulhoso que ele ficava. Ou aqueles que vinham e diziam, você já leu a Confissão de Fé de Westminster? E quando eu era garoto eu não tinha lido, mas uma das primeiras coisas que eu fiz quando me converti, e foi meu pai que fez, foi me dar logo uma Confissão de Fé de Westminster. Ele disse, olha, os presbiterianos, os reformados, vão indagar você muito sobre isso, então leia logo. E eu li umas 2 ou 3 vezes logo de saída. Depois li várias, porque eu concordava com muitas coisas e discordava de algumas outras, desde o início. E você vê a mesma coisa com os batistas, com as doutrinas. Os batistas são um pouco diferentes, eles não têm tantos dogmas para além do batismo. Os batistas são bem fragmentados, tem até batista calvinista, tem batista pentecostal, tem batista de todas as linhas e matizes. O que caracteriza, sobretudo, o batismo é a forma do batismo do batista, que é por imersão. Então, isso é o que caracteriza, sobretudo, mas as divisões internas do meio batista são inúmeras. E eles não têm nenhuma confissão de fé. Na realidade, o que eles têm é um consenso de adesão de fé convergente para uma coisa básica. Mas, no mais, há muita liberdade de congregação a congregação para que se tenha a sua própria opção local. Mas, mesmo assim, não existe liberdade nesse meio. Mesmo sendo, teoricamente, um lugar onde deveria haver mais congregacionalidade e mais liberdade, há muita vigilância e está cada vez pior. Aí tem muita gente que acha que tem um telhado já formado na cabeça. É como um cara que carrega isso aqui, ó, uma coisa assim na cabeça. Não entra mais nada, nada, nada. Não, eu sou presbiteriano, eu sou batista, eu sou pentecostal. Significa dizer que não entra mais nada. Aí chego eu, que não sou nada disso, sou só do Evangelho, só de Jesus. E Jesus não cabe em nenhuma dessas casinhas, ele não cabe sob nenhum desses telhados. Na mesma hora, arranja um apelido para você que não poderia ser outro,
a não ser de herege, louco, o que eles queiram fazer e dizer para diminuir ou para fazer as pessoas ficarem longe de você, porque eles têm medo de que, se alguém ouvir a uma pessoa como eu, nunca mais volte a ser a mesma, como não volta mesmo. Se der ouvidos com o mínimo de humildade, com humus, com umidade no coração, se chegar com essa disposição de uma boa terra e ouvir o evangelho puro e simples, não tem mais nada que consiga arrancar você desse caminho, nada. Então, eu falei na primeira vez sobre os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Porque o reino é dos céus. Se o indivíduo tem um teto na cabeça, ele já fechou o coração e a mente para o reino, para a soberania celestial, dimensional, para essas realidades que Paulo diz que ele se botava de joelhos, pedindo ao Pai que o coração dos cristãos, dos discípulos, fossem abertos para que eles pudessem compreender aquilo que excede a todo entendimento, compreender com o coração aquilo que não se compreende com as lógicas racionalistas, compreender numa outra dimensão de entendimento, que tem muito mais a ver com a certeza intuitiva da verdade demonstrada e praticada, vivida e encarnada por Jesus, com quem eu não discuto, a quem eu apenas sigo. Quando eu mantenho essa atitude, eu sou como a Nova Jerusalém, eu sou uma cidade destelhada, aberta, com portas abertas em todas as direções, com capacidade de acolher aquilo que vem de todos os lugares e que carregue a coerência do reino dos céus. Esses são os herdeiros do reino dos céus, das dimensões celestiais, como Paulo disse, para que todos compreendam qual é a altura, qual é a profundidade, qual é a largura, qual é o comprimento, e discernam o amor de Cristo, que excede a todo entendimento. Esse é o ser que tem humus, que tem umidade, que tem humildade e que, portanto, é ensinável, eternamente ensinável. Todo dia o coração dele e dela se abrem para acolher, e uma vez que eles acolhem algo que eles não tinham ainda entendido, eles não discutem com o Evangelho, eles não brigam contra a verdade. Eles sabem que nós nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. Por isso, deles é o reino dos céus. Não há limites para essas pessoas crescerem, se desenvolverem. E elas não necessariamente são as mais cultas, as mais academizadas, intelectualizadas, as que têm um sistema lógico imbatível, as que estudaram mais filosofia, ou teologia, ou doutrina, não. Isso tem a ver com os simples e humildes de espírito, como Jesus diz em Lucas 10 e 11, graças te dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos, aos humildes, aos que têm humus, humor, umidade no chão do coração. Sim, tu as revelaste aos pequeninos, porque assim foi do teu agrado, ó Pai. Coisas que reis, que sábios, que filósofos nunca discerniram, aquilo que olhos nunca viram, aquilo que ouvidos nunca ouviram, aquilo que nunca subiu ao coração de filósofo nenhum, em lugar nenhum de pensamento profundo. É, todavia, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, não apenas na eternidade, mas hoje,
Como Paulo diz aos Coríntios, ele, porém, já nos revelou essas coisas pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Eu já sei, já vejo coisas que olhos nunca viram antes de mim. Eu já ouço coisas que Platão, que Sócrates, que Zenão, que Epicuro jamais ouviram antes de mim. Já subiu ao meu coração, não como devaneio, mas como revelação, aquilo que as mentes mais imaginativas nunca conceberam, porque Deus me tem revelado pelo Espírito Santo. Por isso a morte morreu para mim, por isso ela virou só uma porta dimensional, por isso eu já tomei posse do reino dos céus, por isso eu já estou assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus, por isso para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por isso, para mim, os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com o eterno peso de glória que vai ser absolutamente revelado em mim. E já começou, e não vai parar, e ninguém vai fazer parar nem em mim, nem em quem quer que deseje que assim aconteça na sua própria vida. Então, essa é uma súmulazinha. Prosseguindo, aí Jesus diz, nisto que não foi provavelmente uma mensagem dita em sequência, se fosse em sequência iria durar 8 a 10 minutos. Eu posso ler o Sermão do Monte aqui e dura 10 minutos. Eu já fiz essa experiência muitas vezes. Agora, isso aqui foi um acampamento. Eles se reuniram e ficaram 3 dias, 4 dias acampados. As pessoas tiveram fome, tiveram sede, provisões tiveram que ser feitas. E cada frase dessa aqui, falada por Jesus, implicou em me explica melhor o que é isso. E ele andou no meio do povo explicando, como eu estou fazendo aqui com você. Andando no meio, explicando o significado, botando a mão no ombro de um, passando a mão na cabecinha de outro, fazendo carinho num queixinho de uma criança, estimulando uma pessoa totalmente arrebentada, que não acreditava em si mesmo, dizendo, deles é o reino dos céus. Imagina o sol nascente das alturas, aparecendo no coração dessa pessoa pela primeira vez na vida, diante dessa palavra de Jesus, que tira toda a desgraça econômica, social, material dela e a coloca numa plataforma acima do imperador de Roma, acima dos Herodes da Palestina, acima de todos os reis da terra, acima de todos os sábios do mundo. Deles é o reino dos céus. Eles já são os donos, são os proprietários, já estão de posse. Quem vive assim já está de posse. Aí Jesus prossegue, e o povo vendo enquanto ele caminha no meio. E ele diz, bem-aventurados ou felizes, a expressão grega é makarios, que significa espiritualmente felizes. Ele não está falando de felicidade bancária. É macários, não é bancários. Não está falando de felicidade bancária, como o Marçal diria, ou como todos os pregadores da teologia da prosperidade diriam, como os da confissão positiva, como os mestres da sugestão e da hipnose dentro das igrejas dizem, para todo lado. Não, são os macários, não os bancários. Macário significa espiritualmente feliz. Você lembra da parábola do rico e do Lázaro, aqui no Evangelho de Lucas? Como, do ponto de vista da teologia da prosperidade dos crentes
Seja honesto, honesta, me responda. Do ponto de vista da igreja de hoje, da teologia que engoliu a todos como um monstro, como uma besta, como um falso profeta, engoliu todo mundo. São raros os que sobraram. Me diga, do ponto de vista dessas pessoas, quem é o bem-aventurado e quem é o desgraçado na parábola do rico e do Lázaro? O Lázaro é o mendigo, andrajoso. Deixa o coach responder. O coach da prosperidade. Quem é? Do ponto de vista de Jesus, quem é o próspero? É óbvio que, segundo a teologia da prosperidade, o próspero é o rico. É o cara que tem abundância, que dá festa todo dia, que se regala. Outro dia eu vi o Pablo Marçal, desculpe, não é nenhuma ofensa a você, pessoal, é só um desacordo total com o que você ensina. Total. Total. E com a sua manipulação que pega facinho, facinho na ignorância absoluta da grande maioria. E os que sabem que você está forçando a barra não querem delatar você porque eles mesmos vão usar a mesma exegese, a mesma hermenêutica torta e perversa para convencerem outras pessoas. Mas outro dia eu ouvi ele dizendo, olha, Jesus só falou o que falou sobre riquezas porque ele era solteiro. Porque se ele fosse casado e tivesse filhos, ele não teria tido esse discurso sobre riquezas. Porque se ele fosse casado e tivesse filhos, ele iria falar era de riquezas e não de renúncias. Aí você veja um cara ao bel prazer dele contra Jesus, contra o Evangelho, contra os apóstolos, contra tudo. Inventa uma loucura dessas. E aí o povo bebe, como diz o Salmo 73. A gente vê angustiado o povo bebendo isso a largos sorvos. Cada golada de engano. Horrível. Mas eu não estou aqui querendo briga nem polêmica. Só estou sendo sincero e dizendo o que eu vejo, o que eu sinto. E ele é só um representante dentre milhares de outros que fazem a mesma coisa todo dia para vocês. E vocês embarcam, porque vocês são crentes Las Vegas. São crentes de cassinos. Vocês não amam a igreja do Deus vivo, não amam o corpo de Cristo, não amam os princípios de Jesus, de que o maior é o que serve, de que ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. Ele que disse aos discípulos, assim como eu vim, assim eu envio vocês. Vocês têm que me repetir no mundo, solteiros, casados ou viúvos. Não interessam, sigam-me. O resto é do diabo. Aí vem ele agora e anuncia uma outra. Quando ele vem e diz, bem-aventurados, macários, felizes espiritualmente, os que choram. Os que choram, felizes os que têm emoção, felizes os que não se psicopatizaram, felizes os que não se sociopatizaram, felizes os que não perderam a solidariedade, felizes os que não perderam a empatia, felizes os que não perderam a simpatia. Felizes os que não perderam a sensibilidade. Felizes os que se importam.
Felizes os que se colocam no lugar do outro. Felizes os que conseguem se transpor e chegar o mais próximo que podem da condição daquele que, diante de nós, sofre, geme, se aflige, se angustia, tem falta, o estômago ronca, a língua está seca, os olhos estão se recobrindo de remela, o corpo vai ficando craquento, a vida vai ficando nojenta, vão se tornando invisíveis, todo mundo pula por cima deles, todo mundo desvia o caminho deles, eles são desprezíveis, mas felizes aqueles que conseguem enxergá-los, felizes aqueles que não se desviam deles, felizes aqueles que se acocoram e perguntam: o que eu posso fazer? Ou que nem perguntam, vão fazendo, porque é óbvio o que tais pessoas precisam. Felizes aqueles que compartilham. Felizes aqueles que dizem: Deus, muito obrigado por tudo que tu me dás. Porque eu, antes de vir para cá, pude tomar o meu café. E não estou aqui sentindo fome. Obrigado porque eu estou saciado. Muito obrigado porque na minha sede eu posso beber água. Ou café. Obrigado. Mas não é porque eu tenho que eu não enxergo mais ninguém, ao contrário. Quando eu sou do Evangelho, e quando o Evangelho habita em mim, preste atenção, quando eu sou do Evangelho, e quando o Evangelho habita em mim, quanto mais eu sei que tenho sido agraciado pelo sustento divino, mais solidário eu me torno, mais empático, mais misericordioso, mais compassivo, mais longânimo, mais benigno, mais humano. Todas essas realidades da natureza de Cristo Jesus crescem em mim. Não existe uma única afirmação no Evangelho explícita, embora isso não defina nada, que diga que então encontraram Jesus rolando no chão de dar gargalhadas. Eu nunca li essa expressão, embora eu não consiga conceber Jesus como um garotão rolando no chão, dando gargalhada, assim, inconsequente. Deixa eu ver se melhora aqui o meu sinal. Com os publicanos, com os pecadores, como se diz nos evangelhos, que, pois eu tento aqui, que acontecia, os publicanos e pecadores gostavam, ele se banqueteava com eles, significava que ele não entrava sério, ele ria, ele se divertia, eles se alegravam, eles trocavam histórias, anedotas, parábolas, experiências, Jesus ouvia seus dramas, Jesus os confortava sem fazer daquilo uma liturgia pesada, era tudo natural. Mas, conquanto não haja nenhuma afirmação dizendo então Jesus gargalhou, diz que ele se alegrou no Espírito, diz que ele exultou no Espírito, aquela alegria que vem dos escaninhos da alma, que brota como uma eclosão, como a fonte de Guion, como um esguicho de alegria. Isso você vê, essa exultação de Jesus. Mas você vê explicitamente ele chorando, soluçando, como ele soluçou diante de Jerusalém, que matava os profetas, e iria matá-lo, como a gente o vê chorando
com um choro designado como um choro de raiva. Diante da tumba de Lázaro, um choro irado. Diante da morte, da incredulidade e de tudo aquilo que fazia parte daquela conjuntura, de todas as suspeitas e do fato de que ele era a ressurreição e a vida, mas os olhos da maioria estavam completamente impedidos de reconhecer. Havia escamas e escamas espessas de cegueira nos olhos das pessoas, e ele olha, tira uma pedra, ele sente aquele cheiro da podridão do amigo, chora, chora, e tirai a pedra e fala: Lázaro, vem para fora. Isso é explícito. É explícito, a agonia é explícita no jardim do Getsêmani. O suar sangue, a dor, os sofrimentos declarados. Minha alma está profundamente triste até a morte. Agonias do inferno se apoderaram de mim, diz o Salmo 80, que é um salmo do Messias. Agonias da morte. Fui jogado num poço profundo onde não há luz. E todo o trabalho da cruz é um trabalho de chorar com os que choram. É um trabalho de solidariedade. É um trabalho de identificação. Nós somos salvos pela solidariedade de Deus em Cristo Jesus. Como diz Paulo em 2 Coríntios 3, pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens, à humanidade, as suas transgressões. Antes nos constituiu embaixadores, mensageiros dessa boa notícia a ser contada na terra inteira, que Deus unilateralmente se reconciliou com os homens. Quando esse evangelho entra na gente, é inescapável o fruto de você chorar com os que choram. Indiferente, se graças a Deus eu tenho, porque a prosperidade me alcançou. E eu tenho que me preocupar comigo. Obrigado a Deus, porque eu não sou como esses outros pobretões, infelizes, azarões, que não tiveram a fé da prosperidade que me alcançou, que não fizeram os cursos de prosperidade financeira, que não aprenderam os mistérios de que Jesus só ensinou a vida simples de um peregrino que não tinha onde reclinar a cabeça porque ele não era casado e não tinha filhos, porque se fosse ele iria dar ênfase em casa, em duas casas, em abrigos, em riquezas, em poupanças. E glória ao diabo, não é? Jesus não chama ninguém para ser pobre. Ele manda cada um andar segundo a sua própria vocação. Mas diz que se você tem para si mesmo, tem para os seus, como Paulo diz, porque se alguém não cuida dos seus, não cuida da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o incrédulo. Se alguém tem para si, tem para os seus. E mais do que isso, Jesus ensina que tem que ter para o próximo que nada tem. Não tem o que vestir, o que comer, o que beber, com o que se cobrir, com o que se tratar. Jesus foi tão explícito. Ou o apóstolo Paulo, que diz a mesma coisa, ou o apóstolo João, que diz: se você vem, e você tem, e você possui, e você vê, e você pode alcançar, e você fecha o coração, vira para lá e anda em outro caminho, como pode permanecer em você o amor de Deus? Como? Não há nenhum chamado à pobreza.
cada um ande segundo o dom de Deus. Teve um que recebeu 10 talentos, um recebeu 5, um recebeu 1. E cada um recebeu segundo a sua competência, a sua capacidade. Vai e multiplique. E os talentos não são moedas, nem dinheiro, nem monetariedade. Os talentos são variados. É aquilo que você sabe fazer. E você pode fazer, sendo algo material e palpável ou não. Ou sendo só as expressões da sua inteligência, da sua consciência, da sua ciência, da sua capacidade, da sua inteligência, da sua sabedoria, que se multiplica. E tudo isso não só em favor de você mesmo, mas em favor dos outros também. Agora, para isso é preciso ser solidário. É preciso ter um coração que, entendo, não tenha contra si mesmo. Eu posso ter, eu só não devo ter como maldição contra mim mesmo. Como Paulo diz, escrevendo a Timóteo, num texto que está absolutamente esquecido por todo mundo, eu não sei quantos anos faz, se é que você algum dia na vida já leu esse texto de Paulo a Timóteo, esse leu, deve ter passado batido numa correria horrível, com um medo imenso de prestar atenção. Mas Paulo diz aqui na primeira epístola dele a Timóteo, veja só o seguinte, guarde isso no seu coração. Ele diz que grande fonte de lucro é a piedade. É a piedade com contentamento. Se você é um ser piedoso, está aqui no capítulo 5, aliás, desculpa, no capítulo 6 de 1 Timóteo, verso 6. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Sem contentamento, toda piedade é corrompida, porque ela é tomada por ambição, por arrogância, por sentimento de posse. A piedade é mantida pelo contentamento, pela alegria grata. Paulo diz e prossegue, porque nada temos trazido para este mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. É óbvio, né? Tendo sustento, preste atenção, tendo sustento, você que gasta milhares de reais para fazer um curso de fim de semana, um acampamento para ficar rico, e quem vai ficando rico é o teu coach, e que tira onda ainda botando e pervertendo Jesus diante de você. Tendo sustento e com que nos vestirmos, estejamos contentes. Olha a referência. Você se veste, você tem um telhadinho, você come, você consegue se manter e se sustentar, você mantém o contentamento espiritual no seu coração. Isso é uma grande fonte de lucro. Essa é uma grande prosperidade. Viver com o coração tomado de contentamento. Enquanto você cresce, melhora, estuda, progride, avança, vai adiante, mas sem perder a noção de que tudo o que eu tenho não é só para mim. Frequentemente eu tenho mais do que a minha própria vida suporta, ou do que a minha família suporta. Frequentemente, quando eu tenho, eu posso ter para além da necessidade imediata até dos meus. Eu posso ter para socorrer outros. E esse é o espírito do Novo Testamento. É o espírito de um livro meu que você acha aí no caiofabio.net, no link livros, chamado Uma Graça que Poucos Desejam. É o espírito da relação com o dinheiro, como é no Novo Testamento, como é com Jesus, como é com os apóstolos. Não como era com Malaquias, no tempo de Israel, 400 anos antes de Cristo,
que não está em vigência, que era o imposto do templo. Não! Como é, segundo Jesus e os apóstolos, é o que você precisa aprender. Aí Paulo prossegue e diz: ora, os que querem ficar ricos, presta atenção, os que querem ficar ricos, e você está aí pagando grana e grana e grana, e os coaches ficando milionários, milionários. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada. Não se diz aqui podem cair. Diz caem. Não é talvez caiam. Ou existe o risco de. Não. Paulo é peremptório, preste atenção. Os que querem, os que ambicionam, os que são movidos pela turbina da ganância, da ambição, da prosperidade material e que estão dispostos a tudo para enriquecerem. Os que querem, é o teu caso, você quer ficar rico? Ouça! Os que querem ficar ricos caem. Podem ficar cheios da grana, mas no interior caíram, despencaram, desabaram. Podem ter sucesso aparente, mas Jesus olha e diz: eu não te conheço, rapaz. Eu nunca te vi antes. Tu manipulas o meu nome e eu não sei quem tu és. Eles caem. Não é talvez, é absoluta essa declaração de Paulo. Os que querem ficar ricos caem. Caem em tentação. Não tem como manter essa ambição. Como Jesus disse, não tem como servir a esses dois senhores. Ou você serve a Deus ou serve às riquezas. Os que querem ficar ricos já fizeram a sua escolha. Já se curvaram diante de Mamon. Esses caem. Inapelavelmente, irreversivelmente caem em tentação e vão sendo enredados. Paulo diz que caem em tentação exilada. Vão ficando presos, emaranhados. De repente, alguns anos depois, o cara está cheio de dinheiro e a vida está toda destruída, arrebentada, acabada, arruinada, seca, infeliz. Ele virou uma pedra, o coração dele se empedrou, ele perdeu o coração de carne, ele perdeu a capacidade de chorar com os que choram, ele perdeu a capacidade de se importar, ele perdeu a capacidade de se solidarizar e de se esforçar na vida em favor do próximo. Ele perdeu a prioridade de não olhar apenas para si mesmo como o objeto de prioridade imediata, mas olhar ao próximo como igualmente prioritário para a sua vida. E aí não tem bem-aventurança para você. Não tem, eu te digo que não tem. Você pode contratar o maior coach que você queira. Um dos maiores aqui desse país, um dia, com uma conversa telefônica rápida comigo, sem nem perguntar o que eu queria, nem o que eu queria ou não queria, foi logo dizendo assim: olha só, pastor, os dias das suas dificuldades acabaram. Aí eu falei: olha, eu não tenho vivido grandes dificuldades, não, só as normais, as necessárias. Jesus disse que todos nós teríamos, as aflições que o mundo traz e que são saudáveis quando a gente tem bom ânimo, mas eu não estou procurando nada, nem coisa alguma. O Senhor é, de fato, o meu pastor e nada me falta. Nunca me faltou e jamais me faltará. Eu não tenho nada sobrando, mas graças a Deus não tem nada faltando. Tem para hoje.
haverá para amanhã, haverá para todos os dias da minha vida. Eu estou em estado feliz de contentamento. Bem-aventurados os que choram. E choram não porque são dengosos, não porque são fracotes. Choram porque se importam, se condoem, se humanizam, se interpõem entre a dor do próximo e a calamidade humana. Cobrem, vestem, suprem. Não escondem os olhos à face do seu semelhante, como diz Isaías no capítulo 58. São desses que não escondem o rosto do próximo. Eu não quero nem que ele me veja, deixa eu atravessar a rua, porque senão é laço. Sei lá, se ele está precisando de alguma coisa e eu vou ser obrigado a compartilhar com ele, eu nem quero ver, vou para ali. Por isso que eu também não frequento igreja de gente pobre. Jesus disse que os pobres, nós sempre os teríamos conosco, então que outros pensem neles. Eu não tenho coração para esse tipo de gente. Por isso, tua é toda a infelicidade do mundo. Por isso é toda a tristeza do mundo está reservada para você, seu ente narciso, egótico, insensível, incapaz do amor que se põe no lugar do outro, com aquele contentamento de ter o privilégio de ser usado por Deus para o socorro do próximo na vida, entendendo isso como missão, cheia de ação de graças, cheia da bênção, da gratidão, porque se eu posso ajudar é porque eu tenho sido ajudado por aquele que tem cuidado de mim, para que eu seja uma extensão dele cuidando de outros. Isso é felicidade. E bem-aventurados os que choram, os que carregam esse tipo de coração para o próximo, que tem um coração de carne, não de pedra, porque esses seres serão consolados. O mundo continua ruim, mas no coração deles, eles fazem tudo o que lhes vem à mão para fazer, eles fazem de todo o coração. Eles fazem como Jesus fez na frente da tumba de Lázaro, com lágrimas, às vezes até de ira pela dureza humana, mas tira do morto o cadáver, tira da tumba o cadáver, tira da morte o morto. Chora diante de Jerusalém, mas prossegue no seu caminho. E é consolado, sabendo que a gente passa por muitas tribulações, muitas, mas nenhuma delas tem o poder de anular o meu contentamento. Nenhuma delas. Meu Deus, eu já passei por tantos perrengues e passo. A maioria de vocês não conseguiria, não aguentaria viver um dia da minha vida. Quando vocês ouvem dizer que tem alguém ali na esquina que não gostou de alguma coisa que você disse, você já fica sem dormir, desesperado. Imagina eu que há anos vou para a cama sabendo que tem milhares de pessoas que gostariam que eu morresse, que eu desaparecesse. Porque eu sou um entrave ao trabalho delas, ao ganho delas, ao dinheiro delas, ao lucro delas, aos enganos que elas vendem. E eu sofro com isso? Não, eu vivo consolado, com a consolação dos profetas, com a consolação de Isaías, de Jeremias, de Oséias, de Amós, de Obadias, com a consolação de Miqueias.
Eu vivo consolado com a consolação de Paulo, com a consolação de Pedro. Eu vivo consolado com as santas consolações sobre as quais Paulo fala escrevendo aos Romanos, que nós somos visitados por esperança para abundarmos em santas consolações. É isso que é o meu galardão, é o galardão da verdadeira felicidade espiritual, do Macarius. E como eu disse, isso não implica em voto de pobreza, mas implica, sim, em não ser ganancioso, em não querer ficar rico como prioridade. Eu tenho que ficar, eu vou chegar aos 30 com isso e com aquilo, com todos os alvos que são postos a você para alcançar. Entregue-se a isso e você vai cair em tentação e cilada. Não tem escapatória. Leia o Salmo 73, que é o salmo do seu coach. É a prosperidade que ele ensina, ou o seu pastor da prosperidade. Leia o Salmo 37, é a mesma coisa. E você vê o final dessa gente. Elas podem até morrer com dinheiro sobrando no banco, mas o coração vazio, oco, com medo, angustiadas. Vão encontrar com Deus, vão ter que prestar contas de tudo que não quiseram ser. E sabiam que podiam ser, mas não quiseram. Fecharam a mente, o coração. E morrem em estado de agonia. Caem em tentação. Caem em cilada. Dentro de um tempo eles descobrem, como alguns dos coaches que eu vejo por aí, você já notou, não tem coach velho. Você conhece algum coach de 80 anos? De 70 anos? De 60 anos? Eu estou falando dos maus coaches. Tem alguns que começaram há 20 anos atrás, que são pessoas que só queriam ajudar em encaminhamentos de empresas, negócios, positividade relacional, coisas do gênero. Mas depois é que virou uma espécie de coach da teologia da prosperidade. E você veja, a maioria deles tem menos de 40 anos, tem, na média, 35, 30 anos, tem filhos pequenininhos, que o cara fica já ensinando os outros a criarem filhos, com uma arrogância enorme, e a maioria deles vai aprender com os filhos, com quantos paus se faz uma cangalha. Por enquanto, eles dão ordem nas crianças, dão ordem à mulher. Daqui a 20 anos, a mulher vai estar por aqui, que não aguenta mais o cara. Porque ele é um hipócrita. Porque ele é puro carisma para fora, mas para dentro ele foi deixando de ser com o passar do tempo. Os filhos vão deixar de seguir as ordens militarescas deles, as disciplinas impostas, as admoestações de vara, e vão começar a fugir, a mentir, a ser hipócritas, a esconderem a vida, os muitos rostos. É por isso que você não vê gente velha sendo coach, porque o velho já aprendeu que a vida não funciona assim. A maioria dos coaches são jovens porque é preciso ter arrogância, vaidade e muita ignorância espiritual, muita insensatez e nenhuma sabedoria, só argumento de malandragem. E como lhes falta a experiência da existência, ainda não apanharam na cara quase nada, estão com carinha de bundinha de bebê, vão daqui a um tempo começarem a levar os tocos e as voltas e os cacetes e os retornos da existência infalível, que não perdoa. Aí, quem sabe, eles vão se arrepender, mas já não vai dar tempo de pedir perdão a você, você já vai ter se estoporado todo, se arrebentado todinho.
porque você não quis seguir o coach dos coaches, o mestre dos mestres, o senhor dos senhores, o rabino dos rabinos, o único que ensina a verdadeira felicidade, que é espiritual. Macários são aqueles que choram, que se importam, que param no caminho, que não são como o sacerdote que passa longe, nem como o levita que passa no mesmo caminho do líder religioso de Lucas 10. Mas bem-aventurados são esses que, sem religião, sem confissão de fé, sem nada, apenas têm olhos, têm coração, têm sensibilidade, veem a pessoa caída, arrebentada, assaltada, morrendo, moribunda, e dizem, não dá para eu desviar o meu caminho, eu vi, que desculpa eu darei a mim mesmo? O que eu tenho para falar a mim mesmo? Qual é o meu argumento para me auto-justificar se eu vi? E se além de ver eu posso? Eu tenho, está aqui, eu tenho. Então o que me sobra é ajudar. Cadê a água? Cadê o asséptico? O vinho? Cadê o óleo para fazer a unção? Para lavar as feridas, para amolecê-las? Onde estão os panos para as ataduras? Deixa eu colocar aqui nesse abrigo. Vou terminar a minha viagem, na volta eu cuido. Se sobrar alguma coisa a mais, eu pago. Esse é o Macários de Jesus. Esse você não ouve falar nos cursos de coach. No Bom Samaritano, aquele homem era um samaritano, era um herege. Herege, como todos aqueles que você chama de herege, Jesus fez questão de escolher o pior herege para a maior parte da população judia, que eram os samaritanos, para fazer dele o herói do amor, para fazer dele o Macário supremo, o feliz, o bem-aventurado, que chora, que se importa, que se condói, que se abaixa, que carrega. E faz isso pela força do amor solidário, que vê na desgraça do outro algo que podia ser meu, que só não foi meu porque não fui eu, mas poderia ter sido. Qualquer outra pessoa sofrendo poderia ser eu, só não sou eu, porque eu fui poupado. Mas porque eu sei que sou poupado, eu devo olhar para todos aqueles que a existência a eles não poupou. Será que eu estou falando grego, meu Deus? Ou será apenas que é porque ninguém quer mais evangelho nenhum? Agora, o que tinha que ser dito, foi dito em nome de Jesus. Senhor Jesus, eu estou aqui tentando ensinar o evangelho do reino. Ensinar o evangelho do reino, que estará em vigência eternamente. O mundo passa, os coaches passam, se esvai, a juventude míngua, a velhice é implacável, aquele, porém, que faz a vontade do Senhor, que permanece no Evangelho, que se tornam Macários de Deus, esse permanece para sempre. Esse não terá o nome apagado nem no chão da história, nem no livro da vida, nem em lugar nenhum. A esse Jesus diz, vem, Macários de meu Pai, bem-aventurado, bendito do meu Pai, toma posse do reino, que não é feito nem de ouro, nem de prata, nem de torres, nem de mármores. É o reino imarcessível, o reino incorruptível, o reino que só cabe na mente, no coração, na fé e na gratidão.
Vem e toma posse do reino que te está preparado desde antes da fundação do mundo. Por favor, Jesus, eu também te peço agora pelos doentes, porque aonde se diz que tu pregavas nas sinagogas para os religiosos, ensinavas o evangelho do reino de Deus aos pobres, se diz também que tu curavas toda sorte de doenças e de enfermidades e de tormentos. Põe a tua mão sobre os atormentados de espírito e sobre os enfermos que já tentaram tudo e não encontraram cura. Põe a tua mão, Senhor. Põe a tua mão agora, tua mão, envia teu anjo e derrama dons de cura e de graça. E que milagrosamente, meramente pela palavra, haja muita gente sendo restaurada de todos os seus tormentos e mazelas. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém.